O que é a arquitetura barroca? É um estilo arquitetônico excêntrico fundamentado nos exageros decorativos e imponentes pautados sobre os preceitos da arquitetura religiosa. O estilo propõe uma junção de várias esferas artísticas e busca proporcionar uma experiência de conexão espiritual através da arquitetura, arte e escultura. As tipologias edílicas mais comuns desse estilo foram as igrejas e os palácios, mas principalmente as igrejas, visto que a motivação do surgimento do movimento barroco estava diretamente conectada à religião. A arquitetura barroca aplica em todas as suas construções a quebra de estaticidade e sugere uma espécie de teatralidade e dramaturgia no seu interior, através das esculturas e pinturas espalhadas pelos tetos, pilares, paredes e cúpulas. As plantas da basílica são formadas por uma única nave, sendo retangulares ou helipédico-transversais e helipédico-longitudinais. A lógica de layout da arquitetura barroca proporciona efeitos ilusórios de decoração quando associada aos elementos construtivos, como, por exemplo, efeitos de perspectiva com a repetição de elementos, do jogo de volume nas formas arquitetônicas e da relação de luz e sombra. As coberturas são formadas por abóbadas, volutas e cúpulas, que são prolongadas pelas paredes, gerando uma percepção harmoniosa da continuidade entre os elementos. Na arquitetura de interiores das construções barrocas é notável a riqueza decorativa. É comum a utilização de materiais como mármores policromados, telas, pedra-sabão e madeira, materiais que eram talhados até adquirirem a forma final desejada nas esculturas. Outra assim, era frequente a utilização de uma camada de ouro para cobrir alguns elementos decorativos, a fim de proporcionar uma sensação de riqueza celestial no interior dessas igrejas. Considerado um grande exemplo de arquitetura barroca no Brasil, localizado em Salvador, Bahia, temos a Igreja de São Francisco. A planta da igreja é incomum entre as edificações franciscanas no Nordeste brasileiro, pois tem 3 naves, ao passo que o desenho mais usual conta com apenas uma nave. A fachada, voltada para um grande largo onde existe um cruzeiro, tem influência mineirista, com 2 torres laterais relativamente simples e um volume central mais decorado, especialmente no frontão. A igreja é especialmente preciosa pela sua exuberante decoração interna. Todas as superfícies do interior, paredes, colunas, tetos, capelas, são revestidas de intrincados entalhes e douraduras, com florões, friscos, arcos, volutas e inúmeras figuras de anjos e pássaros espalhadas em vários pontos, além de painéis e azulejos portugueses com cenas e inscrições moralistas diversas. O teto possui pinturas de Frei Jerônimo
da Graça, realizadas em 1733 e 1737. A portaria lateral que dá acesso ao convento possui uma pintura ilusionista no teto, atribuída a José Joaquim da Rocha na segunda metade do século XVIII. O convento foi constituído em torno de um claustro quadrado, tem subsolo e 2 pavimentos sob o nível da rua. Sua decoração mostra ricos painéis de azulejo da primeira metade do século XVIII, parte deles criada por Bartolomeu Antunes de Jesus em 1737, em Lisboa. Ao longo do século XVIII, muitos acréscimos foram feitos no embelezamento da igreja. Novos altares e os já existentes foram revestidos de ouro. Decoração do teto, revestimentos de paredes como azulejos de Lisboa, coloração de balaustradas, etc. Essa igreja é considerada uma das mais belas do Brasil e um dos melhores exemplos do barroco português no mundo. Sua origem começou em 1686, seguindo um projeto do padre Vicente das Chagas. O convento foi iniciado primeiro em 1708. Foi lançada a padre fundamental da igreja, com um edifício determinado em 1723, mas sua decoração ainda levou mais tempo. O convento foi concluído em 1752, porém o complexo só foi finalizado em 1782, com a locação dos azulejos e arremate da portaria. No século XX, os edifícios passaram por intervenções de restauro em diversas ocasiões. Os primeiros discípulos de São Francisco de Assis chegaram a Salvador no ano de 1587, o ano em que provavelmente foi fundado o primeiro convento. Algumas décadas depois, quando houve a invasão holandesa de 1624, tanto a igreja quanto a dependência dos frades ficaram em escombros, e foi necessário empreender a reconstrução do complexo. E com o crescimento da ordem do ano de 1686, o superior franciscano Frei Vicente das Chagas promoveu os trabalhos que não somente eram de ampliação, mas praticamente de construção de um novo convento e de uma nova igreja, que deveriam ter dimensões bem maiores do que as anteriores. Assim, na festa de Santo Antônio daquele ano, foi colocada a pedra fundamental da nova igreja. As obras se estenderam por muitos anos e por várias gerações de frades. Em 1713, sob a direção do superior Frei Hilário da Visitação, a igreja tinha altares, ainda sem ouro, e foi consagrada, mas a estrutura geral da construção só ficaria pronta 10 anos depois, quando a fachada, inteiramente revestida de pedra, foi finalizada. Oi, gente! Agora eu vou falar sobre os exemplos de arquitetura barroca. Começando com a Basílica de São Pedro, que fica localizada na Roma, e é a maior igreja do mundo, considerada pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade e uma das mais significantes obras arquitetônicas que representa a arquitetura barroca.
O segundo exemplo é o Palácio de Versalhes, que é um famoso ponto turístico mundial conhecido por sua arquitetura monumental e imponente, com pátios internos e externos, apresentando características barrocas como distorção de elementos e uso abundante de elementos decorativos na fachada e na arquitetura interna. Um terceiro exemplo é a Igreja de São Francisco de Assis, que fica em Ouro Preto, Minas Gerais, que foi construída no início do século XVIII com o projeto de Antônio Francisco Lisboa. Conta com a participação de renomados artistas em seu interior, como Manuel da Costa Taide, e esculturas em pedra-sabão de Aleijadinho,
Tombada nacionalmente em 1938, foi eleita uma das 7 maravilhas de origem portuguesa no mundo em 2009. E também tem a igreja de Nossa Senhora do Carmo, que também fica em Ouro Preto, Minas Gerais, que foi iniciada no século XVIII e encomendada por um membro da Irmandade, destacada por possuir uma fachada com uma pedra entalhada feita por Aleijadinho, com uma suave curvatura na fachada principal e 2 torres sineiras laterais. O interior da igreja exibe características típicas da arquitetura barroca, como a nave única e a capela-mor.